Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina falando mais um pouco da transformada de Fourier e hoje a gente vai mostrar algumas propriedades da transformada. Então, eu vou falar sobre algumas propriedades, as principais propriedades da transformada de Fourier e para que serve, né, a propriedade. Em geral, uma propriedade serve para facilitar a análise, facilitar as contas que você vai fazer, permitindo que os cálculos ou as contas que você tem que fazer com a transformada sejam simplificadas. Bom, duas das propriedades já foram mostradas anteriormente, na aula anterior. A primeira delas está aqui no slide, é a linearidade, ou seja, se x1 de t tem uma transformada x1 de ômega e x2 de t tem uma transformada x2 de ômega, então a transformada da soma ponderada de x1 de t com x2 de t, ou seja, a transformada de ax1 de t mais bx2 de t é a soma das transformadas individuais, ou seja, vai ser ax1 de ômega mais bx2 de ômega. Em suma, a linearidade diz que a transformada da soma é a soma das transformadas. E a conjugação em simetria do conjugado também foi visto, né? Se eu tenho um sinal x de t com uma transformada x de ômega, então se eu tomar o complexo conjugado de x de t, está aqui, ó, complexo conjugado de x de t, x asterisco de t, a transformada disso vai ser essa transformada, o complexo conjugado, rebatido da transformada rebatida. Então você rebate, faz ômega igual a menos ômega e depois calcula o complexo conjugado. Se x de t é real, aí a gente cai nesse caso aqui, ó, que o complexo conjugado é igual ao conjugado e, portanto, a transformada disso aqui é o complexo conjugado da transformada. Aí isso aqui leva àquela propriedade de que se x de t é real, o módulo da transformada tem simetria par e a fase tem simetria ímpar, né? Isso já foi mostrado. Então, uma outra propriedade importante que a gente vai falar hoje é a propriedade de dualidade tempo-frequência. Essa propriedade diz o seguinte, ó, que se você obtiver uma relação, qualquer relação de transformada entre um sinal e a sua transformada, ou seja, um par de transformada, vai existir o dual desse par, que é o quê? É você inverter os papéis. Ou seja, se x de t tem uma transformada x de ômega, o sinal na frequência da forma de x de t, ele vai ter se você pegar o sinal x de t e isso representar uma transformada, esse formato representar a transformada, o sinal x de ômega na frequência, ele vai ser, no tempo, a transformada inversa disso que você converteu. De forma matemática é assim, ó, x de t tem uma transformada x de ômega, está aqui no slide. Então, se eu pegar esse x de ômega e transformar ômega em t, eu vou ter um sinal no tempo. Esse sinal no tempo que foi obtido dessa função aqui, ele vai ter a transformada que vai ter a mesma forma disso aqui, só que rebatida na frequência. Por isso que eu chamei de x de menos ômega, ou seja, pega x de t, transforma t em menos ômega e multiplica por 2π. Então, ó, se você observar, existe um cruzamento. O que era o sinal na frequência vai se tornar um sinal no tempo, e o que era o sinal no tempo vai se tornar o sinal na frequência. Ou seja, existe uma dualidade. Então, só para a gente mostrar o que a gente quer falar com essa dualidade, veja esse exemplo aqui. Eu tenho uma função retangular, essa função temporal, está do lado esquerdo aqui do slide, e ela tem uma transformada que é uma função sinc, né? Tal, sinc de ômega tal sobre 2. Pela propriedade da dualidade, se eu quiser obter a transformada da função sinc no tempo, ou seja, se eu pegar isso aqui e transformá-la em uma função temporal, pela dualidade, a transformada desse sinal no tempo será este sinal aqui convertido para a frequência. Então, só para a gente ver isso, vamos aplicar esta relação nesse sinal. Então, para fazer isso, para ficar mais didático, eu vou fazer na lousa, tá? Só alterar aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um sinal
x de t, que é uma função retangular, t sobre tal, e tem uma transformada deste sinal que é x de ômega, que é a função tal sinc de ômega tal sobre 2. Bom, aí eu quero o quê? Eu quero saber se eu pegar o sinal x de t, né, ou seja, se eu pegar esse sinal e transformar num sinal temporal, o que acontece com a transformada dele? Então, para a gente aplicar a dualidade, eu tenho que achar a transformada deste sinal aqui, ó, x de t, que é obtido a partir da transformação de ômega para t. Então vai estar 5 tal, 5, eu vou substituir ômega por t. Então, t vezes tal sobre 2. Ok. Agora, qual seria a transformada desse sinal? Bom, pelo princípio da dualidade, a transformada desse sinal é eu pegar este sinal x de t, substituir t por menos ômega, então eu teria x de menos ômega, vai ser quem? Het, substituir t por menos ômega sobre tal. Mas het de menos ômega é het de mais ômega, porque a função retangular é uma função de simetria ímpar, portanto, het de ômega sobre tal. E pego isso aqui pelo princípio da dualidade e multiplico por 2π. Então, ó, a transformada de tal sinc de t vezes tal sobre 2 vai ser essa função, que é het de ômega, multiplicado por 2π. Ômega sobre tal. Então tá. Estou travando aqui no slide. Vamos ver se aparece. Pronto. Então, ó, a transformada disso, isso aqui é quem? É x de t obtido a partir de x de ômega, quando eu substituo ômega por t. Vai ter uma transformada que vai ser 2π x de menos ômega, onde esse x de menos ômega é isso aqui, porque het de menos ômega é igual a het de ômega. Então está provado aqui a transformada. Ou seja, graficamente, a gente tem esse... desculpe. Então, graficamente, eu tenho aqui uma função sinc no tempo, tem como transformada uma função retangular na frequência. E, pelo princípio da dualidade, uma função retangular no tempo tem como transformada uma função sinc na frequência. Então, o princípio da dualidade permite que a gente faça essa inversão de papéis. Se eu tiver uma transformada e quiser saber o que acontece quando a transformada na frequência é uma função temporal, é só inverter os papéis da transformada e da transformada inversa. Uma outra propriedade importante é a propriedade do escalonamento. Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho um par de transformadas x de t com x de ômega, então, para uma constante qualquer a transformada de x escalonado, ou seja, x de a vezes t, vai ser 1 sobre o módulo de a, vezes a transformada de x, que é essa x de ômega, só que com ômega dividido por a. Então, o que é que você observa aqui? Ó? Se a for menor que 1, quando a é menor que 1, a gente tem uma expansão temporal, né? Por exemplo, x2 de t, ela é mais expandida temporalmente do que x de t. Então, se eu expando temporalmente, o que acontece na frequência? Ó? Se a for igual a 2, por exemplo, desculpe, para módulo de a menor que 1, eu tenho a função, eu tenho uma expansão. Então, para a igual a meio, vamos fazer a igual a meio. Para x de t, eu tenho isso aqui, x de t sobre 2, ele é expandido. Para x de t eu tenho isso aqui, para x de t sobre 2 é expandido, a módulo de a menor que 1. O que acontece com x de ômega? Pela propriedade do escalonamento, se x de ômega é isso, para a igual a meio, eu vou ter x de 2 ômega, que vai ser um sinal comprimido.
x de 2 ômega é comprimido. Ou seja, quando eu expando temporalmente, eu comprimo na frequência. O inverso também é verdade. Quando eu comprimo temporalmente, eu expando na frequência. Essa é a propriedade de escalonamento. Tá? Tem um exemplo aqui na figura que a gente pode observar. O gráfico acima, o gráfico mais acima, né, ele tem uma função retangular, que é het de t sobre tal, que tem como transformada tal sinc de ômega tal sobre 2. Quando eu expando temporalmente, ó, ou seja, eu saí de um valor entre menos tal sobre 2 e tal sobre 2 para menos tal e tal. O que acontece com a função sinc? Ó, ela ia, por exemplo, no lóbulo principal ia de menos tal, 2π sobre tal a mais 2π sobre tal. Agora ele vai de menos π sobre tal a π sobre tal. Ou seja, eu expandi na frequência, né, no tempo e comprimi na frequência. Esse é o princípio do escalonamento. Eu esqueci de falar, mas todas essas propriedades elas estão provadas lá na apostila, tá? Então eu não vou passar a prova aqui não, eu vou só apresentar as propriedades e as consequências de algumas delas. Bom, então o que essa propriedade do escalonamento mostra? Quais são as coisas importantes? A primeira é que existe uma reciprocidade, né, entre duração temporal e largura de faixa. O que é largura de faixa? Largura de faixa é a diferença entre a maior e a menor frequência quando eu considero as frequências positivas. Então, por exemplo, ó, nesse gráfico aqui, a função sinc, essa função sinc superior, se a gente considerar só as frequências positivas e só o lóbulo principal, como é comum para a função sinc, a largura de faixa seria 2π sobre tal. Né? Para esta duração temporal do sinal, eu teria uma largura de faixa 2π sobre tal. Quando eu aumento a duração temporal, eu dobro a duração temporal, a largura de faixa é diminuída pela metade. Então existe uma reciprocidade entre se eu expando na frequência, no tempo, eu comprimo na frequência e vice-versa. Se eu comprimo no tempo, eu expando na frequência. Então existe uma reciprocidade entre duração temporal e largura de faixa. E a largura de faixa é inversamente proporcional à duração do tempo. Né? Quanto mais curto o sinal, mais largo em faixa. Quanto mais largo, mais longo um sinal no tempo, mais curto em faixa ele ocupará. Não, falei errado. Ó. Quanto mais curto temporalmente, mais largo em frequência. Quanto mais largo temporalmente, mais curto em frequência. Não sei se foi isso que eu falei, mas isso é o correto. Outra coisa importante é isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Se eu fizer A igual a menos 1 aqui, ó, então eu tenho x de menos t, módulo de menos 1 vai ser 1, x de ômega sobre menos 1 vai ser x de menos ômega. Ou seja, a transformada de um sinal rebatido temporalmente é a transformada do sinal rebatida. Tá? Então a propriedade de escalonamento permite essa transformada aqui, obtida a partir da transformada original. Ou seja, pega o sinal, rebata ele no tempo. A sua transformada vai ser a transformada original do sinal rebatida no tempo. Então, por exemplo, qual vai ser a transformada de het de menos t sobre tal? Vai ser a transformada sinc rebatida na frequência, que é ela própria porque ela tem simetria par. Beleza. Então vamos lá. Então, como exemplo, né, vamos fazer esse exemplo aqui de mostrar. Eu quero obter a transformada dessas duas funções aqui, ó, e elevado a at u de menos t, e a outra função e elevado a menos a módulo de t, assumindo que a constante a é maior que zero. Então, eu vou fazer na lousa para a gente ver como é que vai ficar. Então, o que a gente quer achar é a transformada de e elevado a at u de menos t primeiramente. O que será essa transformada, né? Bom, esse sinal, ele se parece muito com esse sinal daqui, ó, o de t. Na verdade,
este sinal aqui, eu vou chamar de y de t, e eu vou chamar isso de x de t. Então, ó, x de y de t é x de menos t, ou seja, isso aqui é igual a x de menos t. Se eu conhecer x de t, eu obtenho pelo princípio do escalonamento x de menos t. Então aqui, ó, x de t sendo isso, a gente já conhece essa transformada, a gente já viu que para a maior que zero, isso aqui é igual a isso, né? Que é a condição a maior que zero foi posta pelo exemplo. Então eu tenho isso aqui. Logo, eu vou chamar de x de ômega. Pela propriedade do escalonamento, eu vi que x de menos t tem... Se x de t tem uma transformada x de ômega, x de menos t vai ter uma transformada x de menos ômega. Ou seja, a transformada do sinal y de t, que é o próprio x de menos t, que é e elevado a at u de menos t, vai ser obtida pegando-se a transformada de x de ômega e substituindo o ômega por menos ômega. Ou seja, y de ômega vai ser 1 sobre A menos J ômega. Está posta a primeira questão. A segunda parte da questão pede para calcular a transformada disso aqui. Menos A módulo de T. Eu quero a transformada disso aqui. Se a gente observar direitinho, vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Vou colocar aqui do lado. Essa função vai ser o seguinte. Ó. Quando t for positivo, né? Para t positivo, então, ó, daqui para cá, daqui para frente, quando t é positivo, isso aqui vai dar uma exponencial decrescente, já que A é positivo. Então, ó, eu vou ter uma exponencial decrescente. E se a gente observar essa exponencial aqui, só esse pedaço aqui, para t positivo, isso aqui é a mesma coisa que e elevado a t, u de t. Só esse pedaço. Para esta função, quando t é negativo, eu vou ter o aumento negativo de t vai fazer a exponencial decrescer. Ou seja, eu vou ter uma exponencial decrescente com o aumento do módulo de t para t tendendo a infinito, a menos infinito. Ou seja, essa função aqui, ela é e elevado a at u de menos t. Então, ou seja, essa função e elevado a menos a módulo de t, ela é igual a e elevado a t u de menos t mais e elevado a menos a t u de t. Ou seja, qual é a transformada dessa função? É a soma da transformada dessa mais a transformada dessa. Ou seja, a transformada de e elevado a menos a módulo de t é a soma das transformadas dessas duas funções. E elevado a t, u de menos t, mais a transformada de e elevado a menos a t, u de t. Cada uma delas já foi calculada. Essa aqui, ó, é a que a gente calculou agora há pouco, que vai ser A menos J ômega. E aqui vai ser 1 sobre A mais J ômega. É 1 sobre A menos J ômega e 1 sobre A mais J ômega. Fazendo, então, o produto aqui, ó, eu vou ter A ao quadrado. No denominador, A ao quadrado mais ômega ao quadrado, que vai ser o módulo, né? Isso multiplicado por isso vai dar A menos J ômega. Desculpa. Dá A mais J ômega. Isso multiplicado por isso vai dar A menos J ômega. Então, corta aqui. E a transformada desse sinal aqui, ó, vai ser 2A sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Certo? Então, eu usei propriedade da linearidade e usei transformadas já calculadas anteriormente. Aqui está mostrado na figura
é o gráfico da função que a gente quer calcular e a sua transformada, que seria essa função da direita. Uma coisa importante que eu ainda não falei é que existem pares de transformadas, existem tabelas de pares de transformadas. Então, se você observar na maioria dos livros texto, existe um conjunto de funções que já está tabelado. Entre essas funções estão essas que a gente mostrou, essas duas aqui, ó. Se você observar, em geral, elas estão tabeladas e você pode simplesmente usar a tabela de transformada para facilitar o cálculo de funções que não estão tabeladas, tá? Bom, a propriedade do deslocamento no tempo, ela diz o seguinte, ó, se um sinal x de t tem uma transformada x de ômega, deslocar de menos t0 o sinal no tempo equivale a multiplicar por um termo exponencial complexo de menos j ômega t0. Bom, traduzindo em outras palavras, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, quando eu desloco um sinal temporal, o módulo disso aqui não vai alterar, porque o módulo disso aqui vai ser o módulo de x de ômega, que é o módulo original, o módulo de e elevado a menos j ômega t0, que é 1. Né? O módulo de um exponencial complexo é unitário. Então o módulo não é alterado. Mas a fase, né, que é a fase disso aqui seria a fase do próprio sinal, e a fase disso aqui seria menos ômega t0. Então a fase é alterada de menos ômega t0, mas o módulo permanece inalterado. Então quando eu desloco um sinal, eu multiplico por uma exponencial complexa. Veja que o sinal do deslocamento, ó, é igual ao sinal da exponencial complexa, do argumento da exponencial complexa. De forma similar, né, pelo princípio da dualidade, é de se esperar que isso ocorra também quando eu desloco na frequência. Então, ó, deslocar um sinal na frequência equivale a multiplicar no tempo por uma exponencial complexa. A diferença aqui é que o sinal da exponencial complexa ele é contrário ao sinal do deslocamento. Então, se o deslocamento aqui, ó, é menos, aqui eu vou ter exponencial positiva. Se aqui é mais, aqui vai ser menos. Aqui no tempo, ó, se é menos, eu tenho um exponencial negativo, e se é mais, eu teria um exponencial positivo. Bom, uma importante propriedade do deslocamento frequencial, né, no caso aí, é a propriedade que a gente chama da modulação. Então, só para a gente observar o seguinte, veja. Pega esse sinal, como eu falei, se x, isso aqui, para x de ômega menos ômega 0, eu multiplico o sinal temporal por e elevado a j ômega 0. Se eu pegar mais aqui, como eu falei, eu vou ter menos aqui, ó. Então está aqui nesse slide. Deslocar para mais ômega 0, desculpe, deslocar de mais ômega 0, equivale a multiplicar no tempo por um exponencial negativo, menos j ômega 0t. Mas pela expressão de Euler, né, multiplicar um sinal x de t por um cosseno é a mesma coisa que eu multiplicá-lo por uma exponencial positiva mais por uma exponencial negativa, dividir por 2. Por quê? Porque o cosseno é e elevado a j ômega 0 mais e elevado a menos j ômega 0 sobre 2. Né? Pela propriedade da linearidade, então, a transformada dessa multiplicação do sinal x de t por um cosseno é a soma das transformadas dessas duas coisas aqui. Ó. Qual é a transformada de x de t elevado a j ômega 0t? Transformada de x de t elevado a j ômega 0t é a transformada original de x deslocada para mais ômega 0, ou seja, x de ômega menos ômega 0. A transformada disso aqui é x de ômega, aqui está errado, é mais ômega 0. Então aqui faltou um mais aqui na expressão, tá? Ou seja, multiplicar um sinal x de t no tempo por um cosseno de ômega 0t desloca a transformada para menos e para mais ômega 0, dividindo por 2 a amplitude máxima. Então, e a largura de faixa, veja que ela dobra, né? Deixa eu só ver aqui se tem um exemplo. Pronto, aqui tem um exemplo. Ó. O que é que significa isso? Vamos mostrar aqui na figura. Como é que a gente desenharia temporalmente, né, esse sinal aqui, ó, o x de t multiplicado por uma senoide? Seria o seguinte, ó, quando a senoide for 1, x de t vai ser, o produto vai ser igual ao sinal, ou seja, nos picos o produto vai ser igual ao sinal. Nos vales o produto
vai ser igual a menos o sinal. E entre as duas coisas eu vou ter a senoide. Então, como é que eu desenho isso aqui? Eu pego o sinal, deixa eu fazer aqui na lousa, para ficar mais didático. Então, como eu desenharia esse sinal, o sinal x de t multiplicado? Então, eu pego o sinal, vou desenhar o sinal original com a linha pontilhada, desenho ele rebatido em amplitude, que seria o sinal menos x de t, e entre os dois eu vou desenhar a senoide de frequência ω0t com os picos e vales tocando nos limites mais x de t e menos x de t. Esse sinal em preto aqui seria o sinal x de t cosseno de ω0t vezes, né, a multiplicação dos dois, que seria o sinal modulado. Esse seria um sinal modulado, ou seja, isso aqui é a modulação em amplitude, ou seja, o sinal x de t está modulando a amplitude da senoide, certo? Modulação em amplitude é um tipo de técnica de transmissão de sinais, em geral, por via aérea, né? Os rádios AM, a gente conhece aí os rádios AM, que usa esse tipo de modulação, eles transmitem o sinal a partir do sinal modulado, e x de t é chamado de sinal modulador e o cosseno de ω0 é chamado de portadora. Então, pelo gráfico aqui que a gente está vendo, ó, o que acontece com o sinal? Com a amplitude, desculpe, com a transformada de Fourier do sinal. Então, se esse sinal, por exemplo, x de t, ó, ele tem uma transformada desse tipo aqui, modulá-lo em amplitude, como a gente já viu aqui, ó, apesar do erro aqui que tem que estar mais, modular em amplitude equivale a você deslocar o sinal original para mais e menos ω0 e dividir a amplitude por 2. Então, ó, quando você modula o sinal em AM, a sua frequência vai ser deslocada para menos ω0 e para mais ω0, e a amplitude, ó, que era o máximo 2 aqui, vai ser dividida por 2, então vai ficar 1A só. E veja que a largura de faixa, que são as frequências positivas, né? A diferença entre a maior frequência e a menor frequência, aqui é W, ó, então aqui eu teria uma largura de faixa de W, né? Para o sinal sem modulação. Quando eu modulo, eu vou ter 2 vezes W. Então eu dobro a largura de faixa do sinal quando eu estou usando modulação. Para que serve modulação, né? Isso aqui, por exemplo, é usado quando você precisa transmitir sinais, como eu já falei. Então pense no sinal de voz. O sinal de voz ele tem uma faixa de frequências da ordem, vamos colocar aqui, 10 kHz. Como a altura da antena necessária para transmitir um sinal de voz ele é inversamente proporcional à frequência, a altura para transmitir um sinal de voz, só como captado no microfone, por exemplo, teria que ter centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros. Então não seria uma coisa viável você construir uma torre de alguns quilômetros, digamos assim, de altura só para transmitir o sinal de voz. Então o que é que se faz? Quando você modula, você aumenta a frequência, né? Você está levando a transformada de Fourier, que são as componentes espectrais do sinal, para uma frequência muito maior. Quando você aumenta a frequência, você diminui a necessidade do tamanho da antena. Então, inicialmente, a modulação era feita para isso. Para você diminuir o tamanho da antena necessário para transmitir. Então, você transmite o sinal modulado e lá no receptor você demodula o sinal para trazer de volta o espectro para a banda base que a gente chama. Tá? Então, essa é a maior motivação para usar modulação. Bom, aqui está um exemplo do uso do deslocamento de frequência para a gente observar o que acontece quando a gente
faz uma multiplicação do sinal. Então, se a gente observar aqui, ó, pede-se para determinar a transformada de Fourier desse sinal modulado, ó, x de t cosseno de 10t, quando o sinal x de t é uma função retangular. Então aqui está a função retangular reta de t sobre 4, e a sua transformada pela tabela que a gente já viu é 4 sinc de 2 ômega. Ou seja, ó, a função reta de t sobre 4 ela varia entre menos 2 e 2, é uma função retangular, e a função sinc de 2 ômega vezes 4, o 4 define o máximo, que é aqui, e o 2 ômega define os pontos de zero, né? Isso aqui seria 2 ômega tem que ser múltiplo de n múltiplo de π. 2 ômega tem que ser igual a mais ou menos nπ. Então, ômega seria múltiplo de π sobre 2. Então, os valores para os quais a função sinc de 2 ômega se anula seriam π sobre 2, π, 3π sobre 2, 4π sobre 2, e assim por diante. Bom, aí pela propriedade da modulação, né, modular, como é que a gente, por exemplo, desenharia o sinal x de t cosseno de 10t? Het. Então, como é que eu poderia desenhar esse sinal aqui, ó? Eu desenho a função het, no caso aqui vai de menos 2 até mais 2, então eu desenharia a função pontilhada het, o seu equivalente negativo, e dentro dela eu desenharia um cosseno, que teria a frequência de 10 radianos por segundo, por exemplo, tá? Então isso aí seria esse sinal modulado. Aí pede-se na questão qual é a transformada de Fourier deste sinal. Então a gente sabe que multiplicar um sinal no tempo por um cosseno equivale a deslocar o espectro, deixa eu só voltar aqui, deslocar o espectro para mais e menos ômega zero, lembrando que aqui tem um erro, tá? Mais e menos ômega zero. Então, como o ômega zero aqui na frequência é 10, então eu pegar isso aqui e deslocar para mais 10, ou seja, ômega menos 10, e para menos 10, ou seja, ômega mais 10. Pegando-se este sinal 4, 5 de 2 ômega e substituindo por x de ômega menos 10, é só eu pegar a ômega e substituir por ômega menos 10. Então tá aqui, ó, ômega menos 10, ômega mais 10. Tá errado aqui, não tá 110 não, ficou um a mais aqui, tá? Eu vou corrigir. Então, ó, o sinal modulado, que seria esse aqui, ó, esse sinal, o espectro dele, que seria esse espectro aqui, ó, da figura, x de ômega, eu vou pegar x de ômega, deslocar para o centro dela, 0, vai para menos 10 e para mais 10, e vou dividir por 2 a amplitude, ou seja, todas as amplitudes vão ser divididas por 2, o máximo aqui vai acontecer em 2. Então esse seria o espectro de uma senoide limitada, né, em tempo, que seria a modulação do sinal retangular. Bom, uma outra propriedade interessante também é a propriedade da convolução. Então essa propriedade facilita muito a obtenção de saídas de filtros de sistemas lineares invariantes no tempo. O que é a saída de um filtro linear invariante no tempo? É a convolução entre a entrada e a sua resposta ao impulso. Então a propriedade da convolução diz o seguinte, ó, se eu tenho dois sinais, cada um com suas transformadas, a transformada da convolução entre eles dois é a multiplicação, é o produto entre as duas transformadas. Ou seja, a transformada da convolução é o produto das transformadas. Então veja que para o cálculo de uma convolução agora, basta eu obter as transformadas de cada sinal, multiplicá-los, que eu tenho o resultado da convolução. Se eu tomar a transformada inversa do produto, eu vou ter então o resultado da convolução no tempo. Pelo princípio da dualidade, o que é que o princípio da dualidade diz? Que o que acontece no tempo pode ser trocados os papéis do que acontece na frequência e vice-versa. Então, ó, o produto entre dois sinais no tempo é a convolução entre as transformadas dos sinais,
e tem só um fator de 1 sobre 2π porque a gente está usando a frequência ômega e aí aparece aquele fator de 1 sobre 2π na definição da transformada inversa. Então, só um exemplo do uso disso aqui seria usar a propriedade da convolução para mostrar que a integral, essa integral aqui, ó, tem como transformada isso aqui. Então, para fazer isso, vamos mostrar na lousa. Bom, então eu quero calcular a transformada de Fourier da integral de um sinal. Se a gente observar essa função aqui, ó, eu estou integrando o sinal de menos infinito até t. Vou desenhar um gráfico aqui só para representar, para a gente ver direitinho. Ó. Suponho que eu tenho esse sinal aqui. Ó. Então eu estou pegando o sinal e integrando até um dado t. Para cada t, eu pego o sinal e integro até t. Ou seja, eu pego a área até t. Se eu pegar outro valor de t, eu estou pegando a área até esse valor de t. Significa o quê? O que é que a gente pode usar de subsídio para melhorar, para usar a convolução? Veja o seguinte, quando eu integro um sinal de menos infinito a t, isso equivale a eu pegar o sinal, veja o sinal original, por exemplo, multiplicá-lo por essa função aqui, ó, e integrar o produto das duas funções, se isso aqui for 1. Mas quem é essa função? Essa função é u de t menos tal. Ou seja, integrar de menos a infinito a t o sinal é a mesma coisa que integrar de menos a mais infinito um sinal em tal multiplicado pelo sinal u de t menos tal, que daria esse gráfico aqui, ó, para um dado t, onde isso aqui seria tal. Certo? Bom, graficamente está mostrado que eu posso colocar essas duas coisas como igualdade, mas isso aqui, o que é isso aqui? Ó? É a integral de convolução entre um sinal x de t e degrau unitário. Ou seja, a transformada do sinal, da integral do sinal, que é, na verdade, desculpe, a integral do sinal, que é a convolução entre esses dois sinais, ele vai ter uma transformada, como é a convolução, ó, pela propriedade da convolução, vai ser a transformada de x multiplicado pela transformada de u. Mas a gente já viu quem é a transformada de u, a gente já obteve anteriormente, a partir de uma expressão aproximada. De uma aproximação por limite, a gente obteve a transformada de u de ômega. Então, quem é o de ômega? O de ômega seria 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Multiplicando-se as duas coisas, a gente tem no slide aqui a resposta, ó, que seria a transformada da integral de x de t é x de ômega sobre j ômega mais π vezes x em zero de delta ômega. Isso aqui apareceu porque quando eu multiplico x de ômega por delta ômega, usando a propriedade do impulso unitário, eu tenho que isso é igual a x em ponto zero, ou seja, no ponto em que o impulso ocorre, vezes o impulso. Então, com isso, ó, a gente usou a propriedade da convolução para mostrar como obter a transformada da integral de um sinal. Na propriedade da diferenciação temporal e integração, né, são duas propriedades que têm muita relação, ela diz o seguinte, se x de t, que é o sinal do temporal, tem uma transformada x de ômega, então diferenciar esse sinal x de t no tempo desculpe, equivale a multiplicar a transformada por j ômega. Isso aqui, obviamente, é válido se a derivada existir. E a integração é a propriedade que a gente viu no exemplo anterior, que é esse exemplo aqui, ó. É exatamente a mesma coisa. Então, integrar um sinal no tempo equivale a fazer isso aqui na frequência, tá? É só uma coisa que não está aqui no slide, que eu vou colocar aqui na lousa,
é a generalização dessa propriedade da derivada. Então, a enésima derivada de um sinal tem como transformada de Fourier j ômega elevado a n multiplicado pela transformada de Fourier. Isso aqui é a generalização da propriedade da derivada para uma enésima derivada. Obviamente que todas as n até 0 derivadas têm que existir para a propriedade ser válida, tá? Então, voltando aqui para o slide, a gente tem um exemplo do uso dessa propriedade da diferenciação, que é quando a gente quer calcular a transformada de Fourier, por exemplo, dessa função triangular. Então, no caso da função triangular, a gente tem uma reta crescente entre menos tal sobre 2 e 0. Então, isso aqui tem uma derivada constante, aqui tem uma reta decrescente, uma derivada constante negativa, e fora disso, zero, então as derivadas são nulas fora desses intervalos, tá? Então, eu vou usar a propriedade da diferenciação para a gente conseguir calcular a transformada de Fourier desse sinal. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó. A derivada, como eu já mostrei, né? Só voltar aqui, ó. A derivada entre este trecho, menos tal sobre 2 e 0, ela vai ser uma constante no valor da inclinação. Como essa reta tem uma inclinação de 2 sobre tal, então a derivada vai ser uma constante no valor de 2 sobre tal entre menos tal sobre 2 e 0. Então ela vai de 0 e muda para 2 sobre tal. No outro intervalo, ó, neste intervalo entre 0 e tal sobre 2, você tem uma reta decrescente de inclinação inversa, né? Então, você sai de 2 sobre tal para menos 2 sobre tal, e a derivada é constante nesse intervalo, e a partir daqui ela é nula. Então, isso aqui seria o gráfico da primeira derivada. Só que aqui a gente poderia usar, né, duas funções retangulares, uma deslocada de um lado, outra deslocada para o outro, rebatida, para obter a transformada de Fourier. Mas eu ainda posso integrar mais uma vez, derivar mais uma vez para obter impulsos. Toda vez que eu tiver funções retangulares, se eu derivar, eu tenho impulsos. Os impulsos vão acontecer nos pontos de descontinuidade. Então, ó, nesse ponto aqui, menos tal sobre 2, existe uma descontinuidade de 0 para 2 sobre tal. Então, a derivada de uma descontinuidade é um impulso no ponto onde a descontinuidade ocorre, no caso aqui, ó, delta de t mais tal sobre 2, cuja área é proporcional ao tamanho da descontinuidade. Então, eu vou de 0 até 2 sobre tal. Então, a área desse impulso é 2 sobre tal. Então, a derivada dessa descontinuidade é 2 sobre tal, delta de t mais tal sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou em t igual a 0, eu vou de 2 sobre tal até menos 2 sobre tal. Então, eu tenho só que é negativo, ó. Então, eu estou descendo, né? Se for desenhar o gráfico, eu estou fazendo um decaimento da função. Então, vai ser negativo, de menos 4 sobre tal o impulso. Como a descontinuidade ocorre no ponto 0, delta de t. Então, menos 4 sobre tal delta de t seria a derivada desta descontinuidade. E aqui eu tenho outra descontinuidade positiva, porque eu vou de menos 2 sobre tal para 0. Então, eu cresci 2 sobre tal, está aqui 2 sobre tal, vezes o impulso onde ocorre a descontinuidade, delta de t menos tal sobre 2. Colocando 2 sobre tal em evidência aqui, ó, eu vou ter delta de t mais tal sobre 2, 2 delta de t, e delta de t menos tal sobre 2 está aqui. O gráfico dessa figura aqui está mostrado aqui embaixo. Ó, o impulso para cima, o impulso para baixo para representar as áreas, né? E o impulso para cima também. Bom, aí agora eu preciso usar a propriedade da diferenciação. Então, deixa eu ver se está aqui no slide, está aqui, ó. Usando a propriedade da diferenciação, a derivada segunda de um sinal tem como transformada de Fourier j ômega ao quadrado vezes a transformada do sinal x de ômega. Como j ao quadrado é menos 1, isso aqui fica menos ômega ao quadrado x de ômega. Bom, mas eu também tenho o seguinte, ó. Então eu vou usar essa equação aqui para calcular a transformada do lado esquerdo e a transformada do lado direito. A transformada do lado esquerdo é dada
por esta expressão, menos ômega ao quadrado vezes x ômega. A transformada do lado direito é só eu pegar a transformada dos impulsos deslocados. Então, qual é a transformada? Isso aqui é uma constante, então pela propriedade da linearidade, vai ser a constante vezes a transformada dos impulsos. A transformada de delta de t de um impulso deslocado é elevado a j ou menos j ômega, né, dependendo do sinal. Então, ó, isso aqui é mais, a transformada disso aqui vai ser E elevado a j ômega sobre ômega vezes tal sobre 2, onde tal sobre 2 é o valor do deslocamento. Ó. Se aqui é positivo, aqui mantém positivo, se aqui é negativo, aqui mantém negativo. Delta de t, a transformada de delta é 1, então vezes menos 2, menos 2. E a transformada de delta de t menos tal sobre 2 é E elevado a j menos j ômega tal sobre 2. Como eu tenho aqui, ó, uma exponencial complexa junto com o seu complexo conjugado, isso aqui é parecido com um cosseno. Então eu manipulo a equação para deixar um cosseno aqui. Ó. Então, 2 sobre tal. Bom, então eu tenho que a transformada do lado esquerdo é igual à transformada do lado direito. Logo, menos ômega ao quadrado x de ômega é igual a isso aqui. Então, ó, menos ômega ao quadrado x de ômega é igual a esse pedaço da equação. Eu tenho, então, vou rearrumando a equação aqui, ó, eu vou colocar 2 em evidência. O 2 em evidência vai para fora, então fica 4. As exponenciais vão ser multiplicadas por meio e esse 2 vai virar 1. Então vai ficar, ó, meio de E elevado a j ômega sobre 2 vezes tal, mais E elevado a menos j ômega sobre tal, isso tudo subtraído de 1. Mas isso aqui, ó, é a expressão de Euler para o cosseno. Então tudo isso aqui se transforma no cosseno do argumento, que é ômega tal sobre 2. E aqui a gente manipula por quê? A gente tem a relação do seno que é meio de cosseno de θ menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Então aqui a gente vai usar, ó, eu vou colocar daqui para cá, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, então 4 multiplicado por 2 fica 8, e 1 sobre tal multiplicado por 2 fica 1 sobre 2 tal, tá aqui. E aí eu tenho aqui, ó, usando a relação trigonométrica, isso aqui vai ser igual a menos o seno ao quadrado, então por isso que aparece esse menos aqui. E o argumento fica dividido por 2, relação trigonométrica. Esse menos ômega ao quadrado eu vou passar dividindo para cá, o menos vai desaparecer de tal maneira que vai sobrar 8 sobre ômega ao quadrado tal, seno ao quadrado do argumento. E aqui eu tenho, ó, seno de um argumento sobre o argumento, alguma coisa parecida. Então eu vou manipular a equação de tal maneira que o argumento do seno que eu tenho aqui apareça no denominador, tal que isso se transforme num sinc, né? Então eu tenho, ó, o argumento aqui é ômega tal sobre 4. Então aqui e tal quadrado, ó, seno tal quadrado. Então eu vou manipular isso aqui para que eu tenha. Deixa eu mostrar na luz, que acho que vai ficar mais fácil de entender. Então o que é que eu tenho ali? Ó? Eu tenho que x de ômega vai ser 8 sobre ômega ao quadrado vezes tal. Seno, vou colocar assim, ó, seno de ômega tal sobre 4. Isso aqui ao quadrado. Então veja que eu quero transformar este argumento aqui neste argumento ao quadrado, né? Para ficar seno sobre o argumento ao quadrado. Então vai ficar, ó, primeira coisa, o tal tem que aparecer ao quadrado embaixo, então eu vou multiplicar por tal em cima e embaixo. Então vai ficar ômega tal ao quadrado e o seno ao quadrado. Vou deixar assim para ficar mais fácil de visualizar. Aí eu tenho, falta um 4 dentro do quadrado aqui, ó. Um 4 dentro do quadrado quer dizer que é um 16 aqui fora, certo? Só que é no denominador. Então eu vou fazer assim, ó, 8 vezes tal, e eu vou multiplicar por 16 em cima. Peraí, deixa eu ver se é assim mesmo. Não. Para o 8 virar 16 no denominador dessa fração, eu tenho que multiplicá-lo por 2. Então eu vou ficar 2 em cima, 2 embaixo, vezes 8 tal, sobre... Deixa eu fazer menor para caber. Vou ficar
2 vezes 8 sobre 2 ômega tal ao quadrado vezes tal, seno de ômega, aqui faltou o quadrado, seno de ômega tal sobre 4 ao quadrado. Aí aqui, ó, eu vou deixar tal sobre 2, esse 8 vezes 2 vai virar 16, quando entrar aqui nos parênteses vai virar 4 embaixo, então vai ficar 1 sobre, vamos fazer assim, ó, vai ficar seno de ômega tal sobre 4, dividido, aí vai ficar ômega tal sobre 4 aqui embaixo, tudo isso ao quadrado. Então esse termo aqui, ó, seno do argumento sobre o argumento, é a função sinc que vai ficar ao quadrado. Então, no final, a gente vai obter tal sobre 2, sinc ao quadrado de ômega tal sobre 4. E aqui é mostrado o espectro da transformada de Fourier da função triangular. Para a gente ver os pontos de nulo aqui, ó, novamente, a função sinc ela se anula quando o argumento é múltiplo de π. Então eu vou fazer ômega tal sobre 4 igual a mais ou menos nπ, que vai dar ômega igual a mais ou menos 4, n vezes 4π sobre 2, ou seja, múltiplos de 4π sobre 2, não, sobre tal. Então, ó, aqui em 4π sobre tal, menos 4π sobre tal é um nulo, 8π sobre tal, menos 8π sobre tal, e é tudo positivo, né? A função é toda positiva porque o sinc aqui está ao quadrado. Então os lóbulos negativos do sinc vão virar ao quadrado, vão virar positivo no gráfico da função. E o valor máximo aqui continua sendo quando o ômega é igual a zero, que tal vale 1 e, portanto, a função vale tal sobre 2. Bom, então é isso, pessoal. Aqui a gente termina as propriedades de Fourier, da transformada de Fourier, e nas próximas aulas vamos terminar, dar continuidade ao assunto de transformada. Então, até lá.